Então é isso. Esse é o primeiro vídeo, né? Daqui do canal, ou então do podcast que nós estamos fazendo. A ideia aqui no Cristão em Cena é mostrar para as pessoas, não falar sobre o filme em si, né? Tá ali abordando coisas sobre o filme, dando spoiler sobre o filme, não é nada disso. A gente vai falar assim, vai ter alguma coisinha sobre o filme, mas não vai ser grandes spoilers. A gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos fazer um comentário sobre algumas cenas que nós escolhemos para falar aqui, que mais nos impactaram, ou que nós escolhemos que são links entre o filme e o evangelho. Então a ideia é essa, é tentar ajudar quem está nos assistindo a olhar para os filmes, para as séries, para os desenhos e poder fazer links com o evangelho para que você possa, durante uma conversa com alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua rua, ou no mercado, quando alguém tocar num assunto, assisti tal filme, tu viu? Tu sabe alguma coisa para falar, né, sobre o personagem, sobre a cena, sobre o tema principal, que vai te ajudar a evangelizar essa pessoa de forma mais simples, porque como o Diego já tinha dito, a gente conversou aqui, uma coisa que todo mundo faz é assistir filme, é assistir série e assistir desenho, principalmente hoje em dia. Mas antes disso, eu gostaria que nós nos apresentássemos. Como é a minha primeira vez, então eu sou o Fábio, eu estou aí fazendo seminário de teologia, tenho 35 anos, tenho 3 filhas, sou casado. Aqui é 2 da manhã e os meus amigos estão no Brasil, ainda é o quê? 11 horas? 11h08. 11h08. Cara, e No meu é nós... 11h09. E mora na frente, né? Isso. Bom, e a ideia É é um, essa. é um minuto de A minha apresentação vai ser assim, porque não tem muito para falar de mim. Quem tem mais para falar é eu, Alexandre, esse cara que, mano, na minha caminhada cristã, no começo, fez muita diferença, sinceramente. Se não era para mim estar aí rodando o manto nas igrejas lá fora, falando em línguas e tudo mais. E o Alexandre me ajudou muito nesse começo. Vai lá, Ale, se apresenta aí, depois o Diego se apresenta também. Rapaziada, eu sou o Alexandre, que o Fábio falou. Não, na verdade não. Diferente do que ele disse, eu acho que a minha caminhada com Cristo de verdade também começou naquele mesmo momento, né? Eu fui criado dentro da igreja, mas acho que o momento que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida mesmo, me fazendo enxergar, entender algumas coisas, foi paralelo ao tempo do Fábio. E aí eu acho que a gente só se ajudou só. Eu também tenho 35, tenho 2 filhas, sou um trabalhador, pobre, brasileiro, primo do Diego. Vai lá, Di. Boa noite. Boa noite, né? Já falei dia. Pra gente, boa noite. Sou primo do Alexandre, né? Como ele mesmo disse. Mas irmão do Cristo, né? Como seu irmão do Fábio também. A gente tá numa família, né? Cara, eu sou pai também, 3 menininhas, casado, né? A caminhada com o Senhor começou ali em 2014, 2015, né? Algumas coisas que aconteceram aí. Enfim, tô na luta aí com todos vocês, né? Lutando contra o pecado, aí, fazer a vontade do Senhor, mesmo, né, em meio a essas lutas, né? Enfim, sou professor, trabalho como professor de história e estou aí para acrescentar, para fazer parte, para ajudar o possível, né? Para poder e aí edificar um outro. Ok. Bom, nós vamos então falar sobre um filme em específico que eu assisti ele esses dias e achei interessante falar sobre ele. Vocês já tinham assistido, o Ale falou para mim que assistiu para aí 50 vezes, o Diego também já tinha assistido. É um filme aí de, como o Diego tinha dito para mim, eu não sabia a data, né? Eu fui pesquisar aqui, de 1995, Diego. E é feito pelo diretor David Fincher, né? Que é o mesmo que fez também o Clube da Luta. Não sei se vocês já Muito assistiram bom. também o Clube da Luta. E Sim. também fez aquele do Facebook, que é a rede social, né? Dirigiu esses filmes.
entre outros filmes também que ele dirigiu, que eu não peguei o nome, peguei esses daqui porque os que são mais conhecidos, né? E coincidência ter o Clube da Luta e o Seven, que é o filme que nós vamos falar, Seven, né, Os Sete Pecados Capitais, é que tem o Brad Pitt como ator ali, né? E esse filme, ele vai falar sobre... São dois policiais, né? Um já é mais velho, que é o Morgan Freeman. Ele tá para se aposentar, então é um policial mais experiente, mais tranquilo, mais calmo. Só tá ali esperando mesmo, acho que é uma semana, né? Tá esperando assim já uma semaninha ele já se aposenta. E o outro policial, um recém-chegado, já é um rapaz mais novo, que é interpretado pelo Brad Pitt. E ele já é um cara assim mais afobado, já é um cara mais ligadão e tá ali querendo se encontrar, né, no meio daquelas pessoas, quer ali tipo mostrar que ele tá ali para trabalhar, mostrar que ele tá ali para fazer a diferença, né? E acaba ali que acontece um crime e o diretor ali da polícia vai pedir para eles se envolverem nisso. E aí o filme se desenrola sobre isso, né? Tem um serial killer que ele vai começar a assassinar pessoas de acordo com os sete pecados capitais. E o filme se desenrola nisso até eles conseguirem aí ir atrás desse senhor, né? Que é acho que é o John Doe. E, e eles começam então a investigar esses crimes. Para nós, o que é importante é falarmos aí então sobre os temas que vocês acham que é principal assim no filme, mano. O que que vocês acharam assim, tipo, pô, uns temas que dá pra gente falar bem aqui no filme? O que que vocês acham? Ah, cara, para mim, acho que o filme evidenciou bem aquela questão das leis, né, ao homem, e no final você quebra uma, você quebra todas. Deixou, assim, mostrou o ser humano condicionado a alguma coisa, pelo menos. E tu, Di? Eu penso nessa mesma linha do Alexandre, né? Os sete pecados justamente é, aquela, eu posso dizer, colocar aí, né? Os sete pecados, eles se evidenciam como a natureza humana, ela não tem para onde correr, né? Ela não tem como escapar. Em algum momento, ele vai se revelar no coração humano, independente de qual esteja, da variação. E o Seven fala sempre essa questão, né? Eu vejo que o filme vai para a conclusão, mostrar isso, né? Que ao ali que se acha o mais, por ser mais jovem, mais energia, ele é até um pouco insolente, né? Nas ações dele ali, como um cara que deveria respeitar e entender um pouco o mais velho, né? E aí ele é um cara orgulhoso, de observar, né? Se ele não estasse naquela armadilha do próprio assassino, chegar no momento ápice. Mas, enfim, o filme ele trabalha bastante. Eu penso que nosso aproveitamento, essa questão de coração humano, ele é corrompido, né? E isso é muito legal, né? De poder apresentar para alguém essa proposta. Tá, Bom, vamos lá. Mano, quando aí. tipo assim, eu olhei pro filme que nem vocês falaram, a cena do pecado e tal, né, de como, da- do pecado e o homem e tudo mais, eu também fiquei pensando, tipo, nessa questão de justiça, né, mano? Porque do começo ao fim do filme a gente vê que, mesmo o Brad Pitt, né, ele sendo ali o nome dele acho que é David no filme, ele sendo o policial e não gosta, né, da maneira como aquela pessoa está cometendo aqueles crimes e tal, ele não é um cara assim que é tão justo em tudo aquilo que ele faz, né? Parece que o senso de justiça é mais regulado, né? Para tipo assim, a minha justiça eu estou fazendo aquilo que eu acho que é correto, porém esse cara ele faz coisas que são extremamente incorretas.
Então, o que ele faz é muito pior do que eu faço, né? E perante a sociedade é mesmo assim, né? A gente olha e pergunta para as pessoas, qual que é o pior crime do mundo? É matar, é fazer isso. Só que para nós, como cristãos, a gente sabe que as coisas têm quase o mesmo peso, né? Quando a gente olha para alguém que, sei lá, que cometeu um roubo e alguém que fez ali uma briga na rua ou alguém que te invejou alguma coisa, nós já falamos assim, pô, isso é pecado. A gente geralmente tende a julgar dessa forma, né? É claro que por dentro eu também penso que uma coisa é mais pesada do que a outra, né? A gente tem essa sensação de que uma coisa é mais pesada que a outra. Eu não posso dizer que se alguém fizer o mal para minha filha, eu vou sentir a mesma coisa de alguém que fez o mal pro cara ali na esquina que eu não conheço, né? Eu tenho esse sentimento de que uma coisa é mais pesada do que a outra. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, mesmo tendo esse sentimento, parece que em algumas pessoas é mais deturpado do que deveria ser. E foi assim, tipo, uma das coisas que me marcou no filme, porque eu via que o policial ele queria fazer as coisas, mas às vezes queria fazer as coisas de forma incorreta, né? Então, por exemplo, lá no final ele quer invadir, né? Tem a cena que ele quer invadir, mas não pode, tem que ter um mandato, né? Não faz assim, cumprindo o que deve ser feito, né? E, e ele julga o crime do rapaz, que claro, são crimes de morte, né? É pesado. E o dele seria mais leve, né? Que era só arrombar a porta de uma casa para entrar e procurar evidências. Mas isso acaba que tendo assim esses pesos diferentes. Vocês acham que nós devemos pesar as coisas assim e quando alguém vier conversar com a gente, não, isso não tem nada a ver, né? Tu tá falando que isso é um pecado e tal, mas o fulano fez um pecado bem pior que o meu. Vocês acham que nós devemos tratar isso de que forma? Eu penso da seguinte forma, a gente ficar, falar que não faz, mas em nenhum momento do seu dia, da sua semana, então, parabéns, cara. Você não é um pecador, mas você é mentiroso. Porque essa questão da gente ter o senso de justiça, mesmo baseado no Evangelho, muitas vezes, né? Você pega a Bíblia como seu estudo, e aí você sai fazendo esse julgamento alheio da vida das pessoas cristãs ou não, né? Acaba aparecendo no seu consciente, você pode até esconder das pessoas, mas aquilo que passou na sua cabeça, né? O julgamento que você teceu ali, em cima de uma situação com uma pessoa, e aí você para e pensa, né? Caramba, né? Eu acho que eu fui pesado no meu julgamento, porque eu já pensei em fazer isso, eu já fiz isso. E assim, né? Eu deveria ser uma pessoa mais sábia, mais sensata na hora de julgar, não um farisaico. Eu acho legal no filme esse contraste entre a experiente policial, né? O Sete, né? O nome dele, e o News, né? Mais novo. Cara, você vê justamente o Morgan Freeman lá interpretando um detetive já calejado, um cara que já viu muita coisa terrível, né? Na frente dele, um cara que ele entra no local, ele analisa tudo friamente, ele sabe que não, coisa que não dá para você ficar ansioso ou você não vai mudar a situação só com o seu, né, seu senso ali, sei lá, o seu nível técnico, criminal. Ele é um cara que fazia, ele tá para aposentar no filme, né? Você percebe que ele vai, inclusive ele chega em alguns momentos ali em que ele descobre uma coisa e ele já fala, ó, chama o pessoal da perícia aí, vai embora. Uhum. Ele tem essa vibe, né? E o rapaz de que sabe de tudo, um cara que, né, que tem os meios de fazer, os meios dele, inclusive ele não é um cara bem visto na outra departamento que ele tá, ele é mandado, né, para trabalhar com o cara. Então eu analiso esse ponto e eu vejo às vezes o cristão maduro que deveríamos buscar ser, inclusive de julgar as coisas, de pesar as coisas, né? E às vezes a gente se mostra como um detetive vil, no sentido de eu dar o meu jeito, eu sei fazer, não, eu não sei assim, eu não faço assim, mas quando você faz pior, né? Você não é bom consigo mesmo, né? Você não para para analisar, para ver a profundidade do pensamento e tudo mais.
eu levo dessa forma. Eu acho que dá para seguir nessa linha também, né? Pensando no ímpeto do personagem, né? Até porque eu não sei se algumas pessoas, né, parece que quando elas vão evangelizar é tipo assim, pô, eu tô indo ali para um bando de pecador, né? Tipo, pessoas que estão indo pro inferno e o cara vai mesmo para falar, chegar e dar a palavra dele como se tivesse sendo a pessoa mais correta do mundo, né? E a gente sabe que perante Deus nós estávamos todos na mesma situação. Esse Cara, há uma. Desculpa, fala aí, Pode, fala aí. não, pode falar, pode falar. Não, não, tem uma frase bem interessante, eu não me lembro de qual teólogo menciona isso daí, que o evangelho nada mais é do que um mendigo apontando a outro mendigo onde há pão. Acho que numa concepção geral da igreja, hoje em dia tem essa ideia de que o cristão já é algo acima, indo levar esse algo que está acima a quem está abaixo, né? Para mim isso é totalmente deturpado. Quando eu tenho tentado praticar muito aquela ideia de quando eu vejo algo que me impressiona para o mal, falar a Deus que tem a mesma misericórdia de mim como ele tem de quem comete tal pecado, entende? Ou vice-versa, porque eu acho que a gente é carente da mesma graça, sendo o assassino, o estuprador, o pedófilo, sei lá. A gente, socialmente, há pesos, sim, de pecados. Se a gente pensar na sociedade, é diferente você mentir de você assassinar. No entanto, não há peso no que se trata a salvação, né? Tanto um quanto o outro é o suficiente para te condenar. Eu digo mais, você não precisa de nenhum dos dois para ser condenado. Você já nasce sob condenação. Mas é isso. Eu acho que a gente tenta. É o famoso legalismo, né? A gente coloca leis de acordo com o que a gente faz. Então, de repente, se aquilo é mais pesado, eu não pratico aquilo, pô, eu tô acima daquilo. Só que o que eu pratico não é tão pesado quanto que eu acho que o meu irmão do lado pratica. Sabe? A gente vai colocando esses pesos de leis aí, né? Uhum, sim. Então vocês acham que tipo, a gente consegue fazer uma ligação quanto a isso? Quando for falar, tipo, sei lá, alguém toca no assunto do filme, a gente consegue falar quanto a isso, né? Por exemplo, que nem a, agora me fugiu, mas era como se as pessoas fossem tipo, julgando de alguma forma e dizendo que não são tão ruins como parece, né? Não, eu não sou tão ruim assim. Na minha balança, o que é bom é mais pesado do que o que eu faço de ruim. A gente consegue colocar todo mundo no mesmo nível através do evangelho. Sim, sim, por exemplo, o papel do policial é cumprir a lei, certo? O, o fato de há quem assassine, ele acaba julgando acima da lei para arrombar a porta de alguém. Então, assim, se a gente pesar, pô, legal, tem um contraventor de uma forma, mas ele também seria um contraventor de outra forma, né? Ou seja, ele que estaria apto a cumprir a lei, ele também não estaria cumprindo a lei. Como fazer com que as pessoas entendam que esse peso, né, de um pecado para o outro, que elas julgam ser um pior do que o outro, como é que a gente pode fazer com que elas não se sintam superiores às outras pessoas e sejam colocadas mesmo no mesmo nível? Eu acho que a gente não consegue. Eu acho que só o evangelho consegue fazer. Não, porque é real, porque já está na nossa natureza esse senso de superioridade ou algo do tipo, mediante as nossas ações. É nosso, entendeu? Se o evangelho não coloca a gente em xeque e não mostra o quão mal a gente é e a gente não se sente tão mal assim, a gente vai continuar sendo assim. Uhum. Diego, de forma assim, mais prática e bíblica, assim, como é que tu mostraria isso para uma pessoa? Cara, forma bíblica, eu gosto.
Eu gosto de um trecho em que o pregador norte-americano Paul Washer, e ele fala sobre a possibilidade, né, de você colocar no DVD todo o seu pensamento semanal, mensal, talvez, né? Aquilo que você pensou, imaginou, desejou, odiou, amou, idolatrou, e chamar os seus colegas de trabalho, chamar os seus familiares, chamar os seus irmãos da igreja, chamar todas as pessoas ali do seu círculo mais próximo ou não, mas que você precisa contato, e reproduzir isso na TV. Você ficar ali para sentar e assistir com eles tudo aquilo que se passou com eles, né? Tudo aquilo que se passou na sua cabeça, ser pego, então, em vergonha, cara, total, sabe? Eu penso que uma maneira de que o Evangelho nos levar a enxergar isso é mostrar, cara, que todos ser humanos estão no mesmo patamar. Quer dizer, é uma miséria, entendeu? Se a pessoa branca com ela mesma, se ela for sincera, ela não precisa entrar em detalhes. Não sabe daquilo que se passa aqui, né, cara? E é muito legal porque quando o Senhor Jesus ele fala a respeito do pecado, ele não fala simplesmente daquilo que é visível e aparente, mas daquilo que brota, né, cara, de um coração de pedra, né, cara, de um coração longe de Cristo. E no fim, a gente observar realmente a atitude, né, do detetive mais novo, né, cara, ele é uma pessoa cega, é uma pessoa que não consegue ter a sensibilidade de entender o que ele faz, né? Ele é policial, ele faz isso e aquilo, mas em vários momentos o policial mais velho tenta alertar ele, calma, não é assim, ele tem julgamento rápido, ele acha que sabe tudo, né? Inclusive o filme leva, né, na conclusão, é ali que mata, né, essa questão. Ele, cara, que ele é um miserável, que ele inclusive ele cai na própria armadilha do serial killer, né? Sim. Entendeu? E essa é a condição humana. Né? Com Cristo a gente entende que existem armadilhas. E sem Cristo as pessoas acham que podem pisar em qualquer terreno, está tudo certo, beleza? Então acho que o filme ele ajuda a fazer esse link com o Evangelho, né? De nos fazer pensar e refletir. Então que, como o Alexandre disse, ele é um agente da lei, ele cumpre a lei, mas ele também quer passar por cima da lei, ele se acha, então, está no nível acima das outras pessoas, e ele acaba quebrando a lei. Né, cara? E o Evangelho está sempre mostrando isso, né? O Evangelho tem que analisar a sua vida, pesar a sua vida, as suas ações dessa forma, né? Dia a dia, naquilo que faz, julga, né? Quem ele realmente é como ser humano, e quem ele pode vir a ser. Isso é muito interessante. Ô, Diego, já que tu tá falando aí, pode continuar então, mas fala pra gente assim, tipo, uma cena ou um dos pecados, né, um dos assassinatos aí que te deixou assim mais pensativo e tu queria falar alguma coisa sobre ele. Cara, é interessante, porque todos os pecados, cara, todos aqueles pecados, eu acho que eu já cometi todos eles, né? Às vezes eu cometo, peço a Cristo para não cometê-los, não continuar a cometê-los, né? Mas eu vou falar sobre o último, que tem a ver com a ira, né? E só que é interessante porque o personagem do detetive Mills, né? Se eu não tiver enganado, o Mills é o mais novo, né? O Somerset é É o o mais velho, né? personagem do detetive Mills, ele já se mostra aberto pro dia a qualquer momento. Ele não é um cara equilibrado, um cara contido, como o próprio detetive mais velho, né? E, e eu vejo que não adianta você ter uma aparência de tranquilidade, de gente boa, de explosão, né, cara? Mas você não ter esse equilíbrio de verdade, de fato, né? Então você consegue, às vezes, na própria vida, né? Tem pessoas que me conhecem, né? Que são um cara tranquilo, né? Sempre sossegado, você é legal. Às vezes eu me encontro em situações em que a ira, ela tá ali, cara, querendo se mostrar a todo momento. Então, às vezes eu posso ser um pouco mais
paciente em uma situação, mas aonde eu deveria exercitar melhor a minha paciência, eu penso que seria começando pelo celular, eu vejo que eu estou pronto a virar paciente, né? E aí, quando eu me vejo indo em ira por algum motivo, quando isso vai acontecer, eu penso, cara, eu não sou um cara tranquilo como as pessoas acham que eu sou, eu tenho essa dificuldade, né? E o filme tem essa questão, né? Você assiste o filme, né, do começo ao final, você vê que é um cara que, quando o talo apertar, quando o negócio chegar, ele vai explodir, vai espanar. Uhum. Então, no final, não é uma coisa que nos choca. Chocaria se Pois é. talvez o velho, o Maduro ali, o Maduro, ele tomasse essa atitude. Ainda que ele pudesse tomar, ele é um ser humano. Você espera que ele não tome essa atitude. Quando isso joga para o personagem lá, né? Não é um choque, não é uma assim, nossa, me pegou de surpresa. Pois é, não sei se você ficou com essa sensação também, quando vai chegando ali perto do final, você fala, pô, falta um pecado, que é a ira. Eu até sei quem vai cometer, não é? Então, e é isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa análise, né? Em uma área mais, outra menos da nossa vida, né? Eu falo que é o que às vezes eu percebo que pega bastante, né? Uma das coisas que pega bastante, e eu preciso demais trabalhar essa questão em mim. Eu não sou calmo, às vezes, como as pessoas têm, não tranquilas, eu sou muito, né? Favorito, fala, né? Às vezes irritado, ou sei lá, tempestuoso em algumas situações, mas às vezes a gente passa uma imagem, né? E não é bem isso, né? E ele tem que passar essa imagem de um cara que sabe tudo, sabe como vai se virar e tudo mais. Só que a gente que está assistindo e vendo as bobagens que ele fala, né? Os foras que ele dá, os diálogos com o outro, fala, mas esse cara aí é um sonhador aí, né? Enfim, não sabe o que ele vai passar. Enfim, eu penso dessa forma, né? Com relação e voltando e lembrando da cena, né? Eu acho que essa última cena é a que mais mexe ali comigo. Ô, Diego, o que que você acha por que que você acha que o filme decidiu fazer dessa forma, né? Porque o assassino, ele pega as pessoas que ele diz que cometeram aqueles pecados, né? Por exemplo, o cara que cometeu o pecado da gula, ele matou. O cara que cometeu o pecado da preguiça, ele matou. E por que que o cara que cometeu o pecado da ira, ele não mata? Você acha que tem alguma coisa aí que a gente não tá sabendo? É interessante. Por que ele Teoria cometeu? da conspiração do filme Não sei. Não, isso é daí que já vai ter o faz. filme parte 2. Isso aí já faz anos, né? Faz o quê? 30 anos já. Vou te falar o que eu penso a respeito disso. Ah, a todo momento, o serial killer está evidenciando, né, a questão da moralidade humana, né? Então, assim, o cara morreu porque ele era obeso, ele comia demais, né? A maneira de como ele vivia, para quem também já assistiu aquele filme, não sei se vocês assistiram aqui, fazendo um link com o filme, né, a baleia, né? O cara, ele comia demais, né? Ele tinha compulsão alimentar, depressão, naquele filme, tá? E isso levou ele à morte. Vários fatores, o organismo dele, né, cara, entrou em colapso por conta dos excessos daquilo que ele consumia, enfim, ele morreu. O filme traz essa questão da gula, mas não aborda isso, né? Não aborda isso, mas que o cara morreu por conta da gula. A gente sabe que tem pessoas que têm problemas sérios de saúde em relação a essa questão de engordar demais, a própria depressão ajuda nisso, mas ali ele não está levando em consideração essas coisas, ele vai falar da gula. Com relação à ira, cara, a palavra de salário é o fato de pecar em si, né? O pecar em si já nos faz mortos, né, cara? Mortos não necessariamente no sentido físico, apesar de que alguns pecados podem nos levar à morte também no sentido físico, né? A gula pode ser um deles. Uma pessoa que é extremamente obesa, tem hipertensão, ela é uma bomba relógio, né? Faz parte. Uhum. A ira também, cara. A ira também, numa cólera, num acesso de raiva ali, você, de repente, cara, às vezes você, vou subir lá para pôr uma roupa no varal, minha esposa não colocou, tô irado, vou lá para fazer isso, você sobe uma escada correndo, tropeça, você cai, cara, aí tava lá, puto da vida, fazer isso, desculpa, né, cara, fez,
né? Assim como você pode arrumar uma briga, ou se sua saúde não estiver boa, você pode ter um infarto. Então, assim, ele não precisa necessariamente fazer com que o cara que cometeu o pecado da ira morra, eu penso, nesse sentido, né, cara? Isso pode ser uma consequência do passo dele, né? Uhum. E mais o link, eu acho, cristão, né, cara? A questão é aquilo que a gente lembra lá de Efésios, capítulo 2, né, cara? Nós somos mortos-vivos, né, cara? Nós estamos mortos para Deus, nossos delitos e ofensas, né, em pecados. Então, a morte, ela não é a morte física, eu não vejo que ela é necessariamente a pior parte, entendeu? É aquilo que ele quer, de repente, pegar. Mas é a morte moral mesmo, o afastamento de Deus, a nosso caráter pecador, né, cara? É isso que, essa é a morte que, no final das contas, se revela. Aquele cara já era um irado, aquele cara ia matar alguém, aquele cara podia fazer uma bobagem, né? O filme só leva ele a fazer aquilo naquela situação que é uma armadilha do próprio serial killer, mas é a pessoa que já está morta, se a gente pensar, né? Uhum. Tem Sim. tudo, né? E tu, Alexandre, tem alguma cena que tu consiga falar um pouco sobre ela e como é que você evangelizaria, ou sei lá, como você falaria com um amigo seu sobre essa cena para que ele tivesse ali uma explana, que você conseguisse assim falar um pouco para ele sobre o evangelho? Cara, eu acho que os 7 crimes, os 7 pecados, ele sintetiza bem o conjunto de pecados gerais, né? Com uma ênfase em 7, mas enfim. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do, 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 do primeiro crime, do obeso. Assim, porque é uma cena um tanto quanto nojenta até, ela não me impressionou por ela em si, Uhum. mas a ideia foi o quê? Ele morreu de tanto comer, né? É usado esse exemplo com os outros crimes também, mas você vê que ele foi comendo até se arrebentar, começar a se estourar por dentro, e, enfim. Tinha um balde de vômito, então provavelmente ele já tinha comido, vomitado e continuado comendo, não sei. Mas isso, para mim, faz um link com o começo de Romanos, onde fala que os homens foram entregues aos seus pecados e eles estavam recebendo, devido a isso, o próprio castigo, entende? Então, assim, pô, você quer tanto isso, você vai morrer fazendo isso. Tó, receba isso. Você quer isso para sua vida? Então, tó, esbanje nisso, morra fazendo isso. Entende? O lance não foi a comida em si, mas eu acho que isso é abrangente para tudo. Uhum. Eu acho que o homem, ele tende a abraçar as suas impulsividades, preencher o seu coração com pecados e alguns ele vai tendo para sua vida de forma mais forte do que outros. E, poxa, se não há a misericórdia de Cristo para alcançá-lo, de fato ele tem sérias propensões a morrer devido a esse pecado. Você vê, por exemplo, um usuário de droga que está muito tempo limpo, e isso é comprovado, que muitas pessoas que têm overdose são pessoas que estiveram há muito tempo limpo e, poxa, quando recaíram, já recaíram por todo esse tempo. Sim. E aí morreram nessa situação. Então, acho que isso é uma constante na nossa vida. De fato, se a gente não for agraciados com a misericórdia de Cristo. Que ali, do verso que tu tá falando, parece que Deus não precisa, né, colocar castigo sobre as pessoas. Não, é só, olha, façam o que Você, você... exato. Só faça o que você quer. Você quer muito, então faça muito. Isso. É, É. mas e aí, vocês têm, assim, tipo, alguma coisa mesmo bem prática, assim, sobre mais alguma coisa do filme, que as pessoas aí que vão escutar a gente possam pegar e falar assim, pô, mas eu assisti, mas eu não sei o que dizer e tal. Sei lá, tipo, pegar alguma parte assim e linkar com o verso, que nem o Ali fez agora, Diego. Eu penso que o filme ele pode ajudar a gente a refletir na nossa conduta diária, né, como cristão,
A gente pode partir ali daquela perspectiva sobre então, adulto, digamos assim. Aí eu não vou olhar todos os detalhes, né? A gente vai perceber que o detetive mais velho, ele tem também os problemas morais dele, né? A própria questão ele já ter sido casado, e como o trabalho, né, cara, levou ele a lhe perder aquele casamento, né? Ele é sincero lá com a esposa do Nils, né? Sim. Mas, por outro lado, não é isso que a gente está analisando, mas, assim, eu acho que não é um ponto, assim, para ser analisado, aprofundado, mas pensando na questão da experiência, né? Esse policial, ele passa para o telespectador, para quem está assistindo, essa ideia de que, ó, é um passinho de cada vez, toma cuidado, observa bem as coisas ao redor, nem tudo é o que parece, é o que está na sua frente, né? O cara que é muito... E aí você olha para o detetive Mills, você é aquele cara que é pronto, né, lembrando lá do texto de Tiago, né, o cara que não escuta, mas também se ira facilmente, quer falar mais rápido, né? Qual que é a referência? Esteja pronto para ouvir, né? Tardio no falar e tardio no se irar, é isso? Tudo certo? A questão é você também poder fazer essa comparação, né? Porque os dois, eles estão lá numa empreitada, que é resolver o problema de encontrar esse serial killer, né? Vamos colocar que são dois tipos de cristãos. Vamos olhar para os dois dessa maneira, né? Os dois estão na caminhada, né? Pela coroa da vida, certo? Mais um ali mais experiente, mais contido, né? Na sua experiência na caminhada, e o mais novo, impulsioso, achando que resolve as coisas da maneira dele, né? E aí você tem o desfecho no final. Então, acho que a gente pode, uma coisa prática, essa questão da nossa maturidade. Os dois são policiais, mas um, né, cara, tem vivido aqui há mais tempo. Ele deveria ser uma pessoa de referência para estudar, né? O outro não. O outro não quis estudar, o outro acha que já tem o suficiente para estudar o filho, é sozinho, caso ele tenta pegar aquilo para resolver sozinho, né? Isso também mostra a nossa incapacidade, muitas vezes, de fazer as coisas sozinho. Nós somos igreja, né? E aí ela tem essa dinâmica, né? De um depender do outro. Eu acho que esse ponto é um ponto que pode ser considerado. É legal de você fazer essa análise dos personagens filme, né? Na maneira como eles agem, eles estão no mesmo caminho, né? E como as coisas acabam depois. Sim. Acaba de uma maneira ruim, é ruim, não acaba, mas principalmente para aquele cara, né, que é o mais novo, né? Inexperiente, eu acho que sabe, quem anda na beirada, crente que anda na beirada ali. Então, para fazer um resumo assim das reflexões, olha, você já falou um pouco sobre isso, né, o Diego também, mas como é que a gente pode olhar para as pessoas à nossa volta, né? E o nosso pensamento não seja aquele de ser mais elevado do que elas, né? Tu disse lá no começo que nós temos que olhar, né? E o peso, né? A graça é comum a todos, né? Mas como é que você acha que a gente deve olhar assim para as pessoas, né? E que estão aí inseridas, cada um no seu pecado e tal, não julgar de uma forma ruim, mas conseguir tratar esses pontos. Fá, eu acho que é muito importante nas orações pessoais você pedir isso a Deus, ao Espírito Santo, para que ele te constranja a ponto de você se ver tão encarecido quanto, tá? Você pega, por exemplo, na Suma, esse filme mostra o quê? Que no jogo de certo e errado, no final das contas, todo mundo esteve errado, entendeu? E eu acho que isso daí é o ciclo da vida do homem sem Deus, isso é o ciclo da vida do ser humano aqui no mundo, que não há para onde você correr. No final das contas, você vai estar errado, você vai errar. Então eu peço muito para Deus, o Espírito Santo não deixar que eu me ensoberbeça,
que eu me sinta melhor do que alguém. E eu vou falar para você que o espinho na carne que todos nós temos, para mim é o que me mostra diariamente o quanto eu tô tão igual ao pecador que eu digo, sabe? Uhum. E eu sou um deles. Eu sou um deles. Eu só sou agraciado por conhecer um Cristo que me redimiu, que está me preparando para um dia não ser mais. Mas em outros aspectos eu sou tão igual quanto. Então, para mim, é só importante eu pedir para Deus, Senhor, me faça depender da sua misericórdia, me faça depender da sua graça, porque eu sempre estarei dependendo, mas o dia que eu achar que eu não estou mais, eu só vou ser mais um que acha estar melhor do que alguém, entendeu? Então, parece que eu preciso ter algumas dificuldades para me sentir dependente, que me mostrem que eu sou tão ruim quanto o outro. Uhum. Bom, eu gostaria de falar muito mais, né? Só que, como vocês viram, aí apareceu a mensagem na tela. A gente é pobre, a gente não paga pelo Teams e a gente só tem aí mais 3 minutos no máximo, eu acho. Bom, foi muito legal conversar com vocês dois. Foi muito bom mesmo. Eu conversei com o Diego aí antes da gente começar a gravar, conversei com a antes de começar a gravar. Uma saudade de vocês dois. E espero que essa não seja a nossa única vez que a gente vai falar sobre algum assunto assim aqui. Depois a gente trata aí de mais outras coisas. E eu agradeço mesmo a vocês por ter aceito isso, por ter disponibilizado esse tempo, o tempo de ter estudado, ter assistido o filme. E, cara, espero que as pessoas que vão assistir isso também sejam agraciadas pelo que a gente compartilhou. Amém. Sei que a gente não tem lá aquelas grandes ideias, né, dos grandes pensadores, mas, pô, a gente tá aí na caminhada também, tentando ajudar. E, cara, agradeço muito a vocês. Peço que vocês aí deem uma palavra para encerrar aí. Fala aí alguma coisa aí, os dois também. Obrigado, Fábio, aí pelo legal essa situação, prazer. Realmente a gente também tem saudade de vocês, né? A gente está numa faixa etária legal, sabe? Então a gente tem bastante coisa em comum para compartilhar, desafios, né? Estamos aí. Precisar, dentro das nossas possibilidades. Eu adoro assistir filme, adoro assistir série. A gente faz esses links do evangelho, poder sair alguma coisa legal, é sempre bom. Isso aí, cara. Beleza, demorou. Fá, valeu pela confiança. Amo você, amo sua família. O Diegão, de igual modo, o dia eu vejo direto, né, com frequência. Eu bato nele no jiu-jitsu. E assim,